Caio, boa tarde. Boa tarde. Eu faço curso de História, universitário, né? Eu faço curso de História e percebo que quanto mais eu estudo, mais próximo de Cristo e de tudo eu fico. Até as teorias e estudos que deveriam me afastar, acabam me aproximando de Jesus. A minha pergunta para você é o seguinte: por que muitos, ou seja, a maioria, se distanciam do Evangelho, ao contrário de mim? É porque a maioria não tem evangelho, eles têm religião e doutrina. Só isso. Só isso. A escola dominical, o cara vai para uma escola que vai ensinar ele tudo que depois a escola do currículo do Ministério da Educação vai ensinar numa outra linha. E a igreja estabelece um confronto com a cultura e com a educação. Aí esquizofreniza a cabeça do fiel. Eu me lembro de há 60 anos atrás, eu já ouvia os pais dos adolescentes da igreja que iam passando no vestibular e entrando na faculdade, as conversas dos pais. Meu Deus, e agora como será? E aí, quando eu já tinha meus 13, 14, 15 anos, eu me lembro de chegar perto desses pais dos meus amigos que já faziam faculdade, e o cara dizendo: ele mudou tanto, ele agora está com umas ideias diferentes. E o cara, a meu ver, só tinha melhorado, não tinha mudado nada para o mal. Sim. Ele só tinha mais informações do que o pai dele. E quando chegou a minha hora adulta, na juventude, de ser pastor de jovens, e de começar a pregar e ver que os universitários me entendiam muito bem, e muitos começaram a se converter lá em Manaus, e foram centenas e centenas que se converteram e foram batizados. E foi lindo. Mas eu via os pais apavorados. Eles só não ficavam mais apavorados quando os filhos se convertiam ao Evangelho da graça conforme eu pregava lá na universidade, em outros lugares. Aí eles ficavam acalmados, porque o garoto estava na igreja. Embora a cabeça do menino, do ponto de vista acadêmico, tivesse mudado muito. Mas, naquelas famílias onde a doutrinação é o que a religião ensina, e é aquela coisa pequenininha, caretinha, de um criacionismo narrativo literalista, minimalista, inconcebível até do ponto de vista da tentativa de fazer do livro de Gênesis um texto científico, quando o livro de Gênesis é apenas um texto de uma narrativa teológico-psicológica. É um texto de natureza mítico-arquetípica, para a gente entender o que aconteceu com a mente, com a alma, com a vida humana. Não é uma narrativa jornalística, é uma narrativa de natureza psicológica, espiritual e de uma arquitetura arquetípica, para a gente entender as dinâmicas da mente, da alma, das escolhas humanas, da ambivalência humana, da tentação humana. O que já é mais do que maravilhoso que seja isso, que tenha isso, que a gente tenha recebido essa instrução. Agora, confundiram tudo quando desejaram fazer daquilo um texto jornalístico, científico, e brigar em colocar a narrativa em briga com as descobertas astronômicas, astrofísicas, arqueológicas, paleontológicas e de qualquer outra natureza antropológica sobre o desenvolvimento da civilização humana. Não há nenhum conflito quando você pega o livro de Gênesis e aplica a qualquer que seja o modelo civilizatório e você vê a coerência
do livro de Gênesis com a estrutura da psique humana, das escolhas humanas, do modelo, da matrix adoecida que se implantou na mente humana. Aí, quando é assim, a universidade é só uma contribuição, porque, como eu tenho repetido todos os dias, em Cristo habitam todos os verdadeiros tesouros da sabedoria e do conhecimento. E como disse o irmão de Jesus, Tiago, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver mudança ou sombra de variação. De modo que nunca houve nenhuma ciência genuína, comprovada, séria, sóbria, equilibrada, que não tenha trazido todas as contribuições do mundo para a minha vida. Quanto mais eu sei, mais a minha fé se estrutura. Quanto mais eu sei, mais eu me alegro no entendimento espiritual que me veio do Evangelho e da Escritura. Quanto mais eu conheço, mais o meu coração se quebranta e mais aumenta a minha perplexidade diante da bondade desse Criador sublime que é meu Deus e meu Pai. Então, meu filho, o normal é ser assim. O normal é ser um Daniel na corte de Nabucodonosor, aprender de tudo, reter o que é bom e se tornar intelectualmente superior a todos os demais. Eu disse isso em algum lugar, eu acho que foi numa entrevista para o Danilo Gentili, ele me perguntou alguma coisa e eu disse que eu achava que o meu modo de observar era privilegiado, porque a maioria dos cientistas tem muitas restrições ao conhecimento e ao saber. Alguns se dedicam à astronomia, à astrofísica e a qualquer outra coisa que empírica e laboratorialmente se possa provar pelo método estatístico como sendo ciência. Mas eles param ali. Qualquer outra intuição, percepção, eles não estão nem abertos para considerar. Agora, eu estou numa posição privilegiada, porque eu considero as coisas que não são comprováveis a partir de Deus, que não é comprovável, nem existe, Ele é. E eu creio no que não existe, mas é. Então, se eu creio no que não existe, não é passível de verificação, mas é. Mas é. Eu, nessa declaração, nessa formulação, eu incluo tudo o que existe e não é visível. Eu já estou dizendo que eu creio nele, que não existe, mas é. Então eu estou admitindo que tudo que existe e é constatável, tá, eu estou aberto para isso. E tudo que existe, mas ainda é invisível aos sentidos, eu também estou aberto para isso. Quando você diz que crê no Deus que não existe, mas é, você está aberto para todas as formas de detecção de saber e de conhecimento. E você tem em Deus, em Cristo, todas as convergências, porque nele todas as coisas verdadeiras que existem são visíveis e invisíveis, procedem dele. E todas as coisas que eu ainda não compreendo, eu sei que se explicarão nele também. Então o meu conforto científico é absoluto. Conforto científico. Eu tenho um conforto científico brutal, que vai de alfa a ômega, sem fazer restrição a nada que seja coerente, comprovável, que se entrelace aos significados dos outros saberes. E às vezes eu já intuo sobre saberes que não estão demonstrados nem comprovados, mas porque eu creio no Evangelho, e no Evangelho Jesus enunciou aquele princípio da realidade, eu sei que é uma questão de tempo, a ciência vai chegar lá também. Ela é atrasada, mas ela chega. A ciência chega lá. Chega lá. Quando chega eu me alegro, e antes de chegar eu já estou alegre porque eu sei que eles vão chegar lá. Porque rolou, né? Porque, sendo verdade da Escritura, transformar-se-á e será realidade constatável para a pesquisa científica.
Uma das coisas que eu aprendi bem novo é que, se o que Jesus diz é verdade, o universo tem que ser coerente com isso. Tem que ser. Assim como isso que Jesus ensina tem que ser coerente com aquilo que inafastável, irretorquível e inegavelmente seja realidade universal. É simples assim. Vá você do Evangelho para a realidade ou vá você da realidade para o Evangelho, se o que o Evangelho ensina é verdade e se o que a realidade científica está demonstrando é verdade, eles vão se encontrar. Não tem como não se encontrar. Em algum momento. E o meu conforto já está pré-estabelecido, porque eu sei disso. Quem me dera vocês todos olhassem para a vida como eu olho, vocês iam ficar tão mais pacificados. E a mente iria crescer, 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 não há limite. Só há o temor de Deus, a ética da vida, que diz, não, isso aqui é possível, mas nem tudo que é possível eu quero que aconteça, porque existem coisas que são possíveis contra a vida. E eu só quero as coisas possíveis em favor da vida.